Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso reta final da Oscar Cursos para o 44º Exame de Ordem. Meu nome é Daniela Negre, eu sou advogada, sou especialista em direitos difusos e coletivos e hoje nós vamos trabalhar uma disciplina que parece pequena, mas é muito importante e pode garantir alguns pontinhos para você na aprovação, que é direito do consumidor. Então, nós vamos iniciar o nosso reta final relembrando o conceito de consumidor, tá? Então, de acordo com o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O que isso significa, pessoal? Significa que o consumidor é a pessoa física ou jurídica que retira o bem ou o serviço do mercado de consumo. Daí porque nós dizemos que o direito do consumidor adota a teoria finalista para definir quem é o consumidor, justamente porque é aquele que vai retirar o bem do mercado de consumo. Por exemplo, no meu caso, eu, Daniela, vou até uma loja e compro uma caneta para o meu uso pessoal. Então, eu retiro essa caneta do mercado de consumo, que passou pelas seguintes etapas: fabricação, importação, transporte, venda na loja e a utilizo como destinatária final, ou seja, para o meu uso pessoal. É importante dizer também que também é considerado consumidor pela lei a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Vocês já devem ter se reparado ao longo dos estudos de vocês com o conceito de propaganda enganosa, propaganda abusiva, né? E muitas vezes o Ministério Público, as associações de defesa dos direitos dos consumidores, dentre outras entidades, o PROCON, por exemplo, entram com determinadas demandas pedindo danos morais pela coletividade que pode ser potencialmente atingida por essa propaganda abusiva ou por essa propaganda enganosa. A isso se dá o nome de consumidor por coletividade, ou seja, também é considerado consumidor toda a coletividade que está sujeita às relações de consumo, ainda que não efetivamente tenha consumido determinado bem ou produto. Por exemplo, eu anuncio uma propaganda enganosa de um lanche, dizendo que o lanche vem com um determinado recheio XYZ, mas na verdade eu utilizo produtos de qualidade muito inferior. O Ministério Público ajuiza uma ação civil pública me pedindo pela condenação por danos morais. Nesse caso em específico, nós estamos dizendo que toda a coletividade, ou seja, todos os consumidores do mercado de consumos, ainda que não tenham comprado esse lanche, foram potencialmente atingidos pela minha publicidade enganosa. Ok, pessoal? E por fim, nós devemos lembrar um terceiro conceito de consumidor pela lei, que é o consumidor bystander, ou o consumidor por equiparação. O artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor diz: para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores as vítimas do evento. Ou seja, quando ocorre um acidente de consumo, os consumidores que foram vítimas daquele acidente de consumo também têm direito à reparação. Dar um exemplo: um pedestre que está andando na rua e é atingido pelo estouro de um pneu de caminhão. Em que pese esse pedestre não tenha adquirido esse caminhão ou esse pneu, se ele sofre danos daquele acidente de consumo, ele é equiparado ao consumidor. Então, esse é um exemplo de consumidor por equiparação e assim o pedestre terá direito à reparação nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. Certo, pessoal? É importante dizer também que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da finalista mitigada, permitindo que em determinadas hipóteses, ainda que o bem, o produto ou serviço seja contratado e continue numa cadeia de consumo, seja adquirido e continue numa cadeia de consumo,
a pessoa, pela vulnerabilidade técnica, informacional ou até mesmo financeira, é considerada consumidor. Então, vou te dar um exemplo muito prático. Eu, como advogada, preciso comprar um notebook para o meu trabalho e não para o meu uso pessoal. Em que pese esse notebook vá ser usado para o trabalho, de modo que eu não o retirarei de uma cadeia de consumo, eu serei protegida pelo Código de Defesa do Consumidor justamente pela minha vulnerabilidade, tanto técnica quanto financeira em relação à empresa que produz o notebook ou até mesmo pela fornecedora, pela vendedora desse notebook. Tá certo, pessoal? Vamos passar então agora para o conceito de fornecedor, já que nós entramos nessa seara. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercializador de produtos ou prestação de serviço. Então vejam, pessoal, a nossa legislação trouxe um conceito muito aberto de fornecedor, de modo que engloba assim o conceito de fornecedor tanto o comerciante, que está no final da cadeia de consumo, como também o fabricante, o importador, todos aqueles que participam dessa cadeia com um objetivo de lucro, né? Então nós podemos dividir o conceito de fornecedor em duas espécies, o que nós chamamos de fornecedor direto, que é aquele que participa diretamente da cadeia de produção, por exemplo, o fabricante, que é aquele que efetivamente vai, por exemplo, fabricar esse celular aqui. Mas também nós temos o fornecedor indireto, que é aquele que, em que pese, não participe da cadeia de produção, age nessas relações, permitindo que o produto chegue até nós, como, por exemplo, o importador. Então, tanto o fornecedor direto quanto o fornecedor indireto serão considerados fornecedores indistintamente pelo Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos fatos do produto e do serviço e pelos vícios do produto e do serviço, ok? Pessoal, é importante lembrar também que caso apareça na sua questão do exame de ordem algo envolvendo bancos ou planos de saúde, instituições financeiras, enfim, é importante que vocês lembrem que elas são consideradas fornecedoras para os fins legais. Então, elas respondem pelo Código de Defesa do Consumidor, ok? Vamos passar para o nosso próximo assunto, que são os direitos básicos do consumidor. Esse tópico é muito importante porque a FGV gosta muito de trazer questões práticas, né? Trazer uma situação problema, pedindo para que você identifique quais direitos do consumidor podem ter sido violados. Então, eu vou aqui listar alguns que estão presentes na lei e nós vamos tratar um pouquinho desses direitos, ok? Então, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor traz como direitos básicos do consumidor a proteção à sua vida, à sua saúde e à sua segurança, a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços que são colocados no mercado de consumo, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, e aí nós trataremos nessa aula das diferenças entre elas, né? A modificação, né, de cláusulas desproporcionais que tragam um ônus exagerado para o consumidor, o direito ao acesso à justiça facilitado, inclusive pelos juizados especiais cíveis, e a inversão do ônus da prova quando verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente. É importante lembrar, pessoal, nesse ponto que o consumidor, ele é presumido vulnerável em todas as relações consumeristas, certo? Mas isso não significa que, dentro do processo civil, o ônus da prova vá necessariamente ser invertido em prol do consumidor, certo? Para que esse ônus da prova seja invertido, há necessidade do consumidor demonstrar hipossuficiência. O que isso significa? Ou que ele possui uma hipossuficiência de produção de prova, uma hipossuficiência técnica, uma hipossuficiência informacional que faz com que a distribuição do ônus da prova seja imputada ao fornecedor, certo?
E é importante também que, para que essa inversão do ônus da prova ocorra, as alegações do consumidor na sua petição inicial sejam verossímeis, ou seja, elas sejam próximas à realidade. Não adianta alegar um fato absurdo, algo que não costuma ocorrer, né, nas relações de consumo, porque isso não vai gerar a inversão do ônus da prova, ok? Então, nós vamos passar agora para o próximo ponto que vai aparecer na sua prova, que é um dos pontos de maior incidência da Fundação Getúlio Vargas nos exames de ordem, que é sobre publicidade. Publicidade, pessoal, é a oferta, a oferta veiculada nos meios de comunicação que, ainda que indiretamente, vincula o consumidor. Por exemplo, uma oferta que diga respeito a uma amostra grátis, um brinde, se inscreva aqui no meu canal e ganhe um brinde, ganhe uma apostila, há a incidência das relações de consumo. Por quê? Porque ainda que você não haja uma contraprestação monetária, há uma contraprestação indireta de captação de tráfego, de publicidade, de divulgação, enfim. Então, ainda os serviços oferecidos como amostra grátis, anotem isso, estão sujeitos às regras do Código de Defesa do Consumidor, ok? E agora nós vamos diferenciar a publicidade enganosa da publicidade abusiva. Por quê? Porque ela vai aparecer na sua prova e você vai saber distinguir adequadamente quando será a hipótese de uma e quando será a hipótese da outra, ok? Então, o artigo 36, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor define como enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, ou seja, se deixar de informar, seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Querem um exemplo prático? Vamos supor que eu venda um chocolate que eu diga que vá pistache, mas na verdade vá apenas um corante e um sabor artificial de pistache e eu não deixe isso explícito no meu produto. Trata-se de publicidade enganosa. Já a publicidade abusiva, pessoal, é a publicidade, dentre outras formas, que vai ser discriminatória, que vai incitar a violência, que explore o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento ou experiência da criança, que vai desrespeitar valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Querem um exemplo? Propaganda de cigarro. Antigamente as propagandas de cigarro eram permitidas, né, e eram veiculadas assim em cinemas, em televisões, com atores muito bonitos, né, utilizando aquele cigarro, pessoas parecendo muito saudáveis. Como o cigarro é notadamente, conhecidamente prejudicial à saúde, uma propaganda que veicule o consumo de cigarros e que estimule esse comportamento é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a chave aqui para você não errar são as seguintes palavras. Erro. Quando houver um erro quanto a uma característica do produto ou do serviço, uma omissão, mas que não seja capaz de levar a um comportamento prejudicial, nós estamos falando em publicidade enganosa. Quando, entretanto, nós dissermos respeito à publicidade discriminatória, publicidade que utilize, que explore o medo, uma superstição, que, por exemplo, prometa vantagens caso você não faça, ou traga ameaças, ou até mesmo que estimule um comportamento prejudicial, nós estaremos na seara da publicidade abusiva, ok? E agora nós vamos listar um pouquinho de práticas abusivas, porque
é um tema que a FGV também gosta de cobrar em casos práticos e que ela vai trazer na sua prova, certo? Então, quais são as práticas abusivas listadas no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor? E aí, pessoal, eu quero que vocês saibam que esse rol previstos no artigo 39, ele não é exaustivo, de modo que outras condutas, no caso concreto, podem ser consideradas práticas abusivas. É claro que a gente tem que olhar a situação problema e interpretar, mas aqui eu trouxe as principais que provavelmente vão aparecer na sua prova, ok? Então, venda casada é uma delas. Por exemplo, se você vai ao cinema e você é obrigado a assistir aquele filme comprando a pipoca, trata-se de uma venda casada, que é considerada uma prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Outra hipótese é a recusa injustificada de atendimento, né, ou de vender o produto ou fornecer o serviço quando ele está à disposição, quando ele existe em estoque, sem nenhum motivo relevante, certo? Outra hipótese de prática abusiva é envio de produto não solicitado ao consumidor. Vocês lembram da época em que chegavam revistas em casa para que nós, com um boleto, eu acredito que talvez não seja da geração de vocês, de alguns com certeza mas que era costume que as editoras de revista enviassem revistas para nossa casa com um boleto, para que nós pagássemos as revistas, né? Então, o envio de produtos não solicitados, se cobrados, configura prática abusiva. Aprovar-se da fraqueza, da ignorância do consumidor também é uma prática abusiva. Por exemplo, você se utilizar da ignorância de uma pessoa idosa que não entende de tecnologia para oferecer um produto que não vai servi-lo, né? Exigir uma vantagem manifestamente excessiva, se aproveitando da condição da pessoa também. Executar serviços sem orçamento prévio. Por exemplo, você chama na sua casa uma empresa para limpar o seu ar-condicionado. Eles não te oferecem um orçamento prévio. Eles falam, não, nós vamos fazer a limpeza, depois a gente cobra. E aí, no final, vem aquela conta enorme, aquele valor que você acha extremamente desproporcional e que você não pode pagar. É considerado também uma prática abusiva. Outra prática abusiva é colocar o produto no mercado em desacordo com as normas técnicas. Vamos lembrar, né, que nós temos o Inmetro, que é o Instituto de Metrologia e Meteorologia do Brasil, que faz ali as medições, que traz os padrões dos produtos e, nesse caso, quando você não possui as certificações e não atende aos requisitos da legislação, dos órgãos fiscalizadores, trata-se de prática abusiva. Querem um exemplo muito comum que pode aparecer na sua prova? Envio de cartão de crédito não solicitado. Trata-se de prática abusiva, certo? E agora nós passaremos para uma parte da aula que eu reputo a mais importante, que é a responsabilidade civil consumerista. Nesses últimos 10 minutinhos aqui, nós vamos falar sobre o fato do produto, o fato do serviço, o vício do produto e o vício do serviço. Por quê? Porque são problemáticas que irão aparecer na sua prova. O fato do produto ou do serviço, toda vez que vocês virem a palavra fato, lembrem-se de um fato que diz respeito a uma falha de segurança, a um acidente de consumo. Querem um exemplo? Um carro que foi vendido para que os freios funcionassem e de repente sofre uma falha ali de segurança e os freios não funcionam. Ou, por exemplo, o airbag não aciona quando ocorre uma colisão. Trata-se de um fato do produto, né? Essa falha de segurança causa um acidente de consumo. E o que é importante vocês saberem do fato do produto? O fato do produto, via de regra, não responsabiliza de maneira direta o comerciante
ou seja, aquele que está na ponta da cadeia produtiva, vendendo para você o produto. O que diz o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor? Diz o seguinte: o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Atenção! Fato do produto ou defeito do produto. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais sua apresentação, os usos e riscos que razoavelmente dele se esperam, a época que foi colocada em circulação. Pessoal, no caso do fato do produto, então, temos uma falha de segurança, quer por ser uma falha mecânica do próprio produto ou do próprio serviço, quer por uma falha informacional, ou seja, quando falta a informação necessária num produto que é normalmente perigoso. Querem um exemplo? Agrotóxico. Se eu compro um agrotóxico para utilizar na minha plantação, necessariamente deve vir naquele agrotóxico algumas disposições, por exemplo, favor não ingerir, não ter contato com a pele. Se isso não vier expressamente destacado ali e eu, por inexperiência, acabar ingerindo, acabar tendo contato, quem irá responder será o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, beleza? No caso do comerciante, que é aquele que fica na ponta da cadeia de consumo, ou seja, o vendedor, ele só responderá nos termos do artigo 13 quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, ou seja, quando não houver nada na embalagem ali mostrando, né, a ocorrência, a identificação de quem produziu, quando o produto for fornecido sem identificação clara do fabricante e quando não houver conservação adequada de produtos perecíveis, como por exemplo alimentos, certo? Então, gravem isso: fato do produto, defeito, falha de segurança. Quem responde? Fabricante, produtor, construtor e importador. Subsidiariamente, quem responde? O comerciante, salvo se o fabricante, construtor, produtor não forem identificados, quando o produto não tiver uma identificação ou quando não houver uma conserva adequada de produtos perecíveis. No caso, pessoal, do fato do serviço, ou seja, quando há uma falha de prestação de segurança num serviço, toda a cadeia produtiva irá responder, inclusive o vendedor. Querem um exemplo? Eu contrato uma empresa para fazer uma revisão no meu carro e o serviço não é adequadamente prestado. Toda a cadeia produtiva ali poderá ser responsável pela falha na prestação desse serviço, certo? E por fim, pessoal, vamos falar sobre o vício de produto. O vício de produto é, entre aspas, menos grave que o fato do produto. Por quê? Porque o vício de produto e o vício de serviço é uma inadequação daquilo que está sendo oferecido, do que está sendo divulgado, com aquilo que efetivamente foi entregue. Vamos dar um exemplo simples? Por exemplo, eu adquiro uma jaqueta, ela diz que é 100% couro legítimo, mas na verdade aquela jaqueta não é nem de couro, ela é de plástico. Isso é um vício de produto, é um vício na qualidade, nas especificidades e naquilo que me é entregue. Vício do serviço, por exemplo. Eu contrato uma empresa, uma empreiteira para fazer uma obra na minha casa e a obra fica mal feita. Em que pese não haja nenhum risco à minha segurança, a casa não vai desabar, a obra fica mal feita, as minhas paredes começam a craquelar. Trata-se de vício do serviço. No caso do vício de serviço, todos os agentes da cadeia consumerista irão responder, tanto no caso do vício do produto quanto do vício do serviço. Assim, nós havemos responsabilidade solidária desde o comerciante até o fabricante.
Querem um exemplo? Vamos supor que eu vá até o supermercado e compre um chocolate que diz que tem 140 gramas. Aí eu chego na minha casa, peso esse chocolate e ele tem apenas 120 gramas. O chocolate está perfeito, né? É um chocolate, mas o chocolate vem menos do que aquilo que eu paguei. Veio menos do que o prometido. Trata-se de um vício de produto, um vício de quantidade. E aí, se eu desejar responsabilizar, quem eu responsabilizarei? Terá que ser o fabricante ou pode ser o comerciante, quem me vendeu o chocolate? Pode ser qualquer um deles da cadeia de consumo, certo, pessoal? Então, hoje é isso, é uma revisão muito rápida, de pontos muito essenciais e salutares para a sua prova, né, para o 44º exame de ordem aqui da Oscar Cursos. Mais uma vez, pessoal, nosso intuito não é esgotar toda a matéria do Código de Defesa do Consumidor, né? Acredito que venham 2 questões na sua prova, mas o Código de Defesa do Consumidor é de leitura rápida, é simples, é fácil e ele pode garantir questões preciosas que te farão avançar aí para a próxima etapa desse exame. Então não deixem de ler 30 minutinhos no máximo, você lê o código sem problema nenhum e vai garantir aí a sua aprovação. Essa é a chave, pessoal, continuar estudando, continuar lendo e revisando os pontos principais. Muito obrigada e até a próxima!